Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram as emendas ao projeto dos deputados Edson Albertassi, Conte Bittencourt, Valdec Carneiro, Flávio Serafini e Jorge Felipe Neto, que altera a lei que trata do quadro de pessoal de apoio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura. O objetivo é atender a uma reivindicação antiga dos profissionais, reduzindo a carga horária de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. Na prática, as 30 horas já são cumpridas através de um decreto do governo Marcelo Alencar. O que a lei está fazendo é apenas regulamentar, por lei, dar a garantia aos servidores do seu cumprimento. Analisada ainda a mensagem do governo, que adequa a lei estadual aos prazos previstos em lei federal para que veículos apreendidos sejam levados a leilão. A lei estadual previa 90 dias. Com a alteração, carros apreendidos que não sejam reivindicados pelos donos passam a ser leiloados depois de 2 meses. Outra mudança é na aplicação de multas para os condutores de transporte ilegal de passageiros. Os valores cobrados variam de 1.000 a 5.000 unidades fiscais de referência. A proposta recebeu 40 emendas e retornou às comissões. Os parlamentares querem suspender a cobrança de precatórios que os municípios devem ao Estado até 31 de dezembro deste ano. O objetivo é aliviar os cofres das prefeituras. A proposta é assinada por 15 deputados, liderados pelo líder do governo, Edson Albertassi, e pelo deputado Luiz Paulo. A proposta foi aprovada. Ou você paga o precatório municipal, que é uma demanda individual, e fecha um posto de saúde, que é uma demanda coletiva de um serviço essencial. Então o Parlamento Fluminense entendeu esse drama e aprovou um projeto de lei de muitos autores, no sentido de que os precatórios de 2016 fossem pagos a contar de 31 de dezembro de 2016. Esse recurso que o município vai dispor nesses 6 meses, ele vai fazer a diferença no atendimento à saúde do cidadão. É menos um posto de saúde que vai ser fechado. Isso significa a manutenção das UPAs abertas. Então, é mais uma vez essa casa, com a sua criatividade, fazendo chegar o legislativo no dia a dia do cidadão. Os acidentes de trabalho que causarem lesão ou morte deverão ser registrados na delegacia. O empregador que não cumprir a regra poderá ser multado. A matéria dos deputados Paulo Ramos e do ex-deputado Gilberto Palmares foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. Não podemos continuar convivendo com acidentes de trabalho, sacrificando o trabalhador e sem que haja uma apuração sobre as causas e a quem cabe a responsabilidade. Já o deputado Eleomar Coelho quer que conste nos contra-cheques dos profissionais de educação o valor pago com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. O texto aprovado precisa passar por mais uma votação. Da transparência, deixar tranquilo o profissional da educação, inclusive com a garantia de que no seu contra-cheque está inclusive discriminado o percentual por conta do IDEB que vem como contribuição para ele. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera a lei para aperfeiçoar a carreira dos docentes da UERJ. O projeto cria novos níveis na carreira de professor auxiliar e professor assistente. A carreira de auxiliar passará a ter 4 níveis e a de assistente também ganha mais um nível. O texto prevê um prazo de 2 anos de exercício no cargo entre cada nível para promoção nas carreiras de professor auxiliar e professor assistente. As mudanças entram em vigor em julho do ano que vem. A mensagem foi aprovada. Não avançamos aí na incorporação da dedicação exclusiva, que é um direito dos professores da UERJ, foi uma luta de muitos anos. Essa casa aprovou em 2012 esse regime. Era a única universidade pública do país que não tinha o regime de DE na estrutura da carreira docente, tá? Mas ainda não conseguimos. Há um compromisso do governo e estabelecer um grupo de trabalho para que até setembro encaminhe à Assembleia
um projeto de lei incorporando definitivamente o regime de IDE na carreira docente da UERJ. A UERJ tem uma importância enorme para o estado do Rio de Janeiro. Não tem como pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro sem a produção de conhecimento, inteligência, extensão que a UERJ representa hoje. Já conseguimos alguns avanços, a greve acaba, os trabalhos são retomados, há um certo reconhecimento, mas ainda tem uma dívida que precisa ser consertada. Um esforço que valeu a pena, porque foram assim, incontáveis reuniões, talvez mais de 30 reuniões que terminaram depois de meia-noite. Agora, valeu a pena pelo esforço do conjunto dos deputados, também do governo, que reconheceu os pontos importantes. 2 pontos centrais que não foram acolhidos voltarão ao tema em grupos de trabalho. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, enxergando aquilo que a sociedade está mostrando para a gente e ouvindo aqueles que mais precisam, né? Os servidores públicos, os alunos, que querem a universidade pujante e o retorno das aulas no menor tempo possível. Nós estamos nos sentindo, né, um sabor de conquista por termos conquistado o plano e que essa reparação com os colegas da base da carreira começou a ser paga, né? Ela ainda tem muitos caminhos, mas hoje ela começou a ser paga com essa valorização desses profissionais. A gente tentou vários canais de comunicação, inclusive com o Executivo, e o único canal que a gente conseguiu foi através da LERJ. O deputado Edson Albertassi foi um grande mediador nesse processo e os colegas que participaram da Comissão de Educação são todos sempre fundamentais também. Fizeram uma audiência pública na UERJ esse ano, que foi muito importante para todos nós, para chamar atenção para a nossa situação. Então a LERJ, através da sua Comissão de Educação, da Comissão de Trabalho também, que fez uma audiência em relação aos terceirizados, e a mediação do deputado Edson Albertassi. Também foi discutida a alteração na lei para aperfeiçoar a carreira dos técnicos administrativos da UERJ. A proposta do governo reduz o tempo para a progressão funcional da categoria de 3 anos para 2 anos. O tempo de serviço para enquadramento no cargo de técnico universitário superior também será reduzido em 1 ano. O auxiliar técnico universitário poderá ser enquadrado como técnico universitário 1, com a apresentação do certificado de ensino médio completo. Para ser enquadrado como técnico universitário 2, deverá apresentar certificado de ensino médio técnico e profissionalizante. As mudanças entram em vigor em janeiro do ano que vem. O texto foi aprovado. A gente tem uma melhoria na carreira e tem o compromisso de continuar discutindo. O servidor público em geral, especialmente numa universidade, você pensar o longo de uma vida profissional é fundamental para que você tenha profissionais estimulados a estarem sempre melhorando. O deputado Paulo Ramos quer garantir que as escolas públicas e privadas ofereçam no mínimo 3 horas por semana de aulas de educação física. O texto também prevê que professores graduados sejam responsáveis pelas aulas. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Eu acredito que brevemente nós teremos na grade curricular a obrigatoriedade de tempos para a prática, para os exercícios, para a educação física, para a prática esportiva. É necessário isto, a formação, a educação, a formação das pessoas. O pagamento de bolsistas de pós-graduação, graduação e residentes poderá passar a ser vinculado ao calendário dos servidores do Estado. O texto também prevê o reajuste do valor das bolsas. Em janeiro de 2017, o valor será de R$ 450. No ano seguinte, sobe para R$ 500 e a partir de 2019 será reajustado pelo Piso Regional de Salários do Estado. O projeto dos deputados Flávio Serafini, Conte Bittencourt, Valdec Carneiro, Dr. Julianelli, Marcelo Freixo, Wanderson Nogueira, Bruno Dauaire, Tio Carlos, foi aprovado e atende a reivindicações antigas dos estudantes. Algumas bolsas de pós-graduação e de residência substituírem salários, é fundamental que as bolsas também tenham uma previsibilidade e não deixem o aluno na mão. E houve um acordo no Colégio de Líderes, o governo aceitou a proposta de fazer uma correção no valor das bolsas, de valor mais baixo, que atualmente tem R$ 400, para 450. Já o deputado Edson Albertassi quer incluir nos itens da cesta básica a água mineral natural,
e a água potável de mesa em embalagem de até 20 litros, para venda direta ao consumidor. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. A taxa de controle e fiscalização ambiental poderá passar a ser reajustada pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É o que prevê projeto dos deputados Thiago Pampolha e Carlos Mink, que foi aprovado em segunda discussão e precisa da sanção do governador para se tornar lei. Na sessão ordinária, os parlamentares discutiram um projeto que pretende permitir que o preso compre a tornozeleira eletrônica necessária para o monitoramento em caso de progressão de regime. O texto também prevê que, após o cumprimento da pena, o equipamento seja doado ao Estado. O projeto do deputado Dionísio Lins recebeu uma emenda e volta a ser discutido pelas comissões técnicas. A tornozeleira eletrônica é uma benesse jurídica legal que o judiciário dá um apenado. A lei já existia do monitoramento eletrônico. Entretanto, o Estado está na pindaíba. O Estado não está pagando direito nem a funcionário. Tenha paciência, o Estado continuar pagando benesse para quem cometeu o crime. Eu disse ali na tribuna ainda há pouco, eu não dei procuração para ninguém furtar, ninguém roubar, ninguém cometer crime. Então, se ele quer a benesse da legislação que o judiciário lhe está concedendo, ele que pague por isso. E o deputado Carlos Mink quer que o Corpo de Bombeiros priorize a água de reuso para o combate a incêndio e a treinamentos. A proposta segue para análise do governador. Imagina quanta água os bombeiros usam, a administração, as escolas. Nós já tínhamos aprovado uma outra para introduzir educação ambiental dentro da questão dos recursos hídricos, inclusive com os recursos dos comitês de bacia. Aí envolve o desperdício da agricultura. A agricultura hoje é quem mais desperdiça água. E com gotejamento é uma técnica que economiza 80% da água. Então a gente tem que economizar água e o reuso nos bombeiros e nos órgãos públicos é uma vitória. O deputado Edson Albertassi quer alterar a Constituição para organizar o controle interno do Estado. O objetivo é aumentar o grau de independência funcional do controle. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada. Eu sou entusiasta da carreira, eu criei a carreira a partir de um projeto meu, criei também aqui o plano de cargos e salários e agora um passo importante para a criação da controladoria. É o reforço que a carreira de controle interno precisava para que a controladoria se tornasse realmente um sonho mais possível e algo mais próximo, né? Então acho que vai dar certo. Foi um dia de muita luta, mas também um dia de muita festa. É muito importante o aperfeiçoamento do controle, né? E você também tem um órgão de ouvidoria, um órgão de controladoria, e um órgão que vai fazer uma auditoria independente, favorece muito para a transparência dos gastos públicos, para o controle social. O Estado poderá criar um selo chamado Sangue Bom para estimular as universidades a promover a doação de sangue entre os estudantes. O selo será emitido pelo Hemorrio. A proposta do deputado doutor Giulianelli recebeu uma emenda e retornou às comissões. Nós entendemos a dificuldade de conseguir que os estoques de sangue se mantenham estáveis. Então, todos os mecanismos que pudermos ter para estimular a doação são válidos. E nós sabemos que os universitários estão dentro da faixa etária em que se mais precisa se consegue doadores de sangue. Também recebeu uma emenda, projeto do deputado Dica, que altera a lei que concede incentivos fiscais para as indústrias dos setores de reciclagem e metal mecânico de Nova Friburgo. O parlamentar pretende incluir a energia elétrica no parágrafo que trata da aquisição de itens que passam a integrar os ativos das empresas. E os deputados Edson Albertassi e Pedro Fernandes querem alterar a lei de reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil. A ideia é adequar o número de pilotos à carga horária exigida para a segurança de voo. A matéria será analisada pelo governador. Esse efetivo agora acaba sendo importante para que as aeronaves tenham pilotos a todo momento, né? Isso é fundamental para a segurança do Rio de Janeiro e a gente tem aqui que aplaudir aqueles que fazem esse serviço na Polícia Civil. As barracas de praia usadas pelo comércio informal poderão passar a ser patrimônio imaterial do Estado.
É o que pretende o projeto do deputado Marcelo Freixo, aprovado em primeira discussão. Ministros religiosos de qualquer credo poderão ser autorizados a fazer atendimento dentro de presídios e de unidades do sistema socioeducativo. A matéria do deputado Samuel Malafaia foi aprovada e retorna ao plenário para mais uma discussão. Hoje em dia, já os pastores e também padres e líderes, ministros de outros credos, podem visitar hospitais para dar uma palavra de esperança, de força, de fé para as pessoas que estão hospitalizadas. Já é lei. E no mesmo sentido, agora deverão poder, se for aprovada a minha lei, já foi na primeira, mas volta em segunda, e o governador sancionar, para que os pastores e outros ministros de outras religiões possam dar assistências aos presidiários, aqueles que estão em casa de custódia, criança, cara que está na cadeia. O deputado Paulo Ramos quer que os pedidos de exames médicos sejam digitados. O texto foi aprovado em primeira discussão. Às vezes num laboratório, num centro de exames, o profissional se equivoca porque não consegue ler aquilo que está escrito, com um prejuízo muito grande por vezes para o profissional que fez o exame, mas principalmente para o paciente que precisa que o exame, que seja tudo muito bem interpretado para que ele faça o exame correto. Outra proposta do deputado Paulo Ramos, aprovada, autoriza o governo a perdoar as dívidas da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, referentes ao Museu da FEB. Os nossos veteranos da última Guerra Mundial, que deveriam ser alvo assim, de todas as homenagens, passam por perseguições inomináveis, sendo expulsos da sede, perdendo a sede. Então nós estamos cuidando de dar uma proteção. Primeiro tentamos o tombamento, agora estamos tentando anistiar as dívidas da entidade. O deputado Tio Carlos quer que as creches públicas e particulares do Estado coloquem cartazes explicativos sobre as técnicas conhecidas como manobra de Heimlich e tapotagem. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Esse projeto visa isso, capacitar o profissional, principalmente os professores, porque, por exemplo, a tapotagem também é uma manobra que uma criança engasgando tem que saber como fazer isso. Então é muito importante não só divulgar, como capacitar os profissionais. Nesse aspecto, não só salvar vidas, como também possibilidade de prevenir problemas maiores, e são muito graves. E a deputada enfermeira Rejane quer criar a Residência Profissional de Saúde e a Comissão Estadual de Residência Multiprofissional em Saúde. O texto regulamenta a criação do curso de pós-graduação na área. A proposta aprovada retorna ao plenário para a segunda discussão. Em relação a essa comissão, ela regulamenta, ela fala, por exemplo, qual é o valor da bolsa, ela fala como é que vai ser feito a questão da previdência desses residentes, entendeu? Existe a residência médica e existe a residência multiprofissional. Então a gente tem que trabalhar para que a gente consiga avançar e esses estudantes consigam, ao mesmo tempo, estudar e fazer as suas atividades.